Mas é o do Thiago, ele em seguida fecha o microfone dele. Ah, tá. Feito. Ele deu ok ou foi impressão minha? Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Coletiva Debates modo on, nesse novo formato aí adaptado ao cenário que a pandemia nos permite, né? A minha participação dessa vez é meramente ilustrativa, só para dizer que dessa vez o tema que a gente vai tratar é de bastante evidência nos últimos dias. LGPD, como impactará a comunicação? Para conduzir o bate-papo dessa vez, a gente convidou o nosso querido presidente da Associação Brasileira das Agências de Propaganda, a ABAP, o Alexandre Eskovronski, diretor de Estratégia e Negócios da Global. Para quem não conhece, além de um dos seus... Desculpa, gente. Para quem não conhece, o Alexandre é formado em Publicidade pela PUC, tem pós-graduação em Marketing. Sua formação também inclui cursos no exterior, recente imersão no Vale do Silício, com a participação no Global Summit da Singularity University. E interações com empresas como Google, Facebook, Airbnb, entre outras. O Alexandre foi também presidente do 5º Fórum da Comunicação Social e do 17º Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Hoje, além do comando da BAP, ele é vice-presidente da 13ª Bienal do Mercosul, que vai acontecer em 2022. Então, com esse currículo, eu já passo a bola para ele e me despeço daqui com a certeza de que vai vir muito conteúdo bacana pela frente. Que bacana. Alexandre, tudo contigo. Entrego o nosso público nas tuas mãos. Muito obrigado, que satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Márcia, e a coletiva também, a todos vocês. E vamos lá, então, um assunto muito importante, né? Eu tenho essa missão de fazer a condução, né, desta edição do Coletiva Debate Modo On, cujo tema é um assunto muito relevante para a indústria da comunicação, para todas as empresas, para a sociedade, para cada um de nós, né, cidadão. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Foi aprovada, está aí, né? E agora, como fica? Como impactará a comunicação, os negócios, as marcas, né? E esse tema ele tem uma relevância, né, para todos nós, para a indústria da comunicação, para o marketing, é um assunto que a ABAP, a Associação Brasileira das Agências de Lei Geral de Proteção de Dados. Está dando um retorno. Desculpa, problema técnico aí. Está dando alguém um retorno. Agora sim. Então, esse assunto é muito importante e que nós temos na ABAP, na Associação Brasileira de Agências de Propaganda, uma atenção e um processo bem relevante. Pelos impactos, pelos reflexos a partir de agora, né, nos negócios, nas marcas, para todos nós. Então, nós temos acompanhado esse assunto e fico feliz porque a presença aqui também das nossas convidadas, que já logo faço a apresentação, é um assunto que tem a ver, sim, né, com uma abordagem muito multifacetada, como nós temos conversado e tentado trazer essa dimensão, assim, né, e essa magnitude da Lei Geral de Proteção de Dados no sentido legal, e aí entra o direito, né, por isso e a importância como lei, como uma norma, e que com isso precisa, né, de um entendimento, de uma precisa interpretação dos seus reflexos, né, das suas responsabilidades, né, que as empresas e todos nós temos, os direitos e deveres. Por outro lado, também a questão da tecnologia, né, como um processo que impacta muito toda essa questão da forma de consentimento, de relacionamento das marcas, de captura de dados, né, e a lei versa sobre isso, a forma de como, né, nós precisamos lidar com os dados pessoais, né, nos devidos tratamentos. Então, isso sim também a parte tecnológica, por isso a importância, né, dessa reflexão também de tecnologia, soluções, ferramentas, né, e a questão da comunicação e do marketing, como né, uma lei que chega com muitos desafios, mas muitas oportunidades, porque no nosso ponto de vista ela chega para criar uma oportunidade de melhorar a experiência de conexão das marcas, dos negócios com as suas audiências, os seus consumidores,
no sentido de proporcionar uma maior transparência nessa relação, uma maior forma de interação e troca, né? Então, nesse sentido, eu quero fazer aqui a apresentação, né? Antes de apresentar as nossas convidadas, um agradecimento muito especial à Privacy Tools, né? Do grupo MVN, que é quem oferece esse debate, hoje essa troca, essa interação. O apoio técnico também da Critério, resultado em opinião pública, que está nos possibilitando, né, essa live. E agradecer também em especial a nossa audiência, a todos vocês conectados, acompanhando aqui o nosso debate. Muito obrigado. Então vamos ao que interessa, né? E com isso trazendo aqui, né, uma ideia de que se o mundo digital resultou em mudanças profundas no modo como as pessoas vivem, como a gente consome, como a gente trabalha, como a gente se relaciona e se conecta, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, surge com o objetivo de regular o tratamento de dados. E para falar sobre isso e nos ajudar a aprofundar esse entendimento, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre esse processo, como a coleta, o armazenamento e o tratamento dos dados de pessoas físicas só poderão ser realizados com autorização, ou como diz a lei, ou seja, as pessoas deverão autorizar ou não esse manejo dos dados pessoais, né, como o nome, os dados sensíveis, endereço, telefone, celular, e-mail, características físicas, localização, hábitos, preferências, entre outras coisas, né? A LGPD torna essa relação com os dados e as suas finalidades muito mais transparente, exigindo clareza e objetividade de quem assim o fará. Então, nesse sentido, vamos então ao que interessa. A exemplo do último Coletiva Debates, o nosso objetivo com essas conversas é tentar entender, aprofundar e trazer de uma forma muito clara essas questões, né? Para isso, nós temos as duas convidadas muito especiais, duas pessoas que têm um conhecimento muito bacana para nos ajudar nessa reflexão. Quero apresentar para vocês a Aline De Pares. Aline, bem-vinda, prazer, que bom estar aqui contigo. A Aline é analista de sistemas por formação, com mais de 15 anos de experiência no setor da tecnologia da informação. Ela é CEO do grupo Maven, composto pelas empresas de TI Maven e Privacy Tools. É presidente também da CESPRO RS, nessa gestão de 19 até 2020, e da 7RS, o Conselho das Entidades de TI do Rio Grande do Sul, além de ser membro do Conselho Fiscal do Ecolab. Aline, bem-vinda. Obrigada, Alexandre. Boa noite. Obrigada pelo convite. Márcia, é um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda a Flora também, que está aqui conosco. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Faremos um excelente debate, com certeza. Muito obrigado. Que legal, Aline. Obrigado. Com a gente também a Flora Santiago. Oi, Flora. Tudo bem? Olá, boa noite a todos. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Ela é graduada, Flora, pela Universidade de Brasília, Unicelb, e possui projeto de pesquisa pela Universidade em Inteligência Artificial, membro do escritório Garcia de Souza Advogados, atuante em consultoria na área de proteção e privacidade de dados, e também membro da IAPP. Tem também curso de DPO na Faculdade de Maastricht. Não é isso? É assim que se pronuncia, Flora? Maastricht? Podemos pronunciar Maastricht. É porque o pronunciamento deles é diferente, nem eu sei. É diferente, porque é a universidade mais internacional da Holanda, não é isso? Que fica em Limburgo, né? Por isso, maravilha. Bem-vinda, Flora. Que legal ter vocês aqui. Obrigada. Bem-vinda. Então, feitas as devidas apresentações, vamos lá. O modelo do debate, do Coletiva Debate Modo On, tem um formato de perguntas e interação. E nós queremos aproveitar bastante a ajuda de vocês para a gente aprofundar esses temas, e nós organizamos aqui 5 perguntas e que mais ou menos nós teremos 2 minutos para cada uma de vocês para essas respostas. E assim a gente vai, então, né, interagindo, lembrando também que a audiência pode ficar muito à vontade para, né, mandar perguntas, questões,
e que a gente vai organizar aqui essa interação para qualificar o debate. Então, indo, né, diretamente ao ponto, o que nos traz aqui, eu gostaria de começar pela Flora, por essa questão, né, da legal, e a primeira pergunta sobre bem esse entendimento da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Flora e depois a Aline, por favor, 2 minutos. Então, começando com a Flora. Flora, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Então, a gente precisa entender esse esclarecimento, deixar isso, como ela vai impactar as nossas vidas e como ela pode ser um ativo, né, importante, estratégico para as empresas, para os negócios. Você já falou bem assim, já colocou bem. Vou tentar ser breve aqui, vou fazer algumas observações que eu acho importante. Sendo a primeira delas, vamos lá para o conceito, né, que dispõe sobre o tratamento de dados, mas não são qualquer dado, são dados pessoais. Tanto é que a gente até falava, né, a sigla é LGPD, e todo mundo começou a confundir. Então, a gente tem que lembrar que tem que ser um dado pessoal e não só qualquer dado, porque um dado não necessariamente é um dado pessoal. Então, essa é uma observação primeira que eu faço, né? Por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado, que visa proteger os direitos fundamentais e liberdade e privacidade no desenvolvimento. Então, a segunda observação que eu coloco aqui são dados de pessoas naturais. Então, a gente não protege empresas, por exemplo, né? Isso é muito importante de lembrar. E a última observação que eu coloco aqui é que lá no artigo 4º, inciso 1º, deixa bem claro que é para fins exclusivamente e particulares não econômicos. Então, a pessoa que trata dados para fins não econômicos não está englobado dentro da LGPD. Muito bem. E como é que isso impacta, assim, no teu ponto de vista, as nossas vidas, assim, né? Tanto na questão empresarial como na questão do cidadão, assim, o que muda com a chegada da Lei Geral de Proteção de Dados, a norma brasileira, né, de proteção de dados pessoais, né, que como tu bem disse, a Lei 13.709, que teve, né, todo um acontecimento aí no cenário, né, e agora recentemente, né, aprovada. Assim, trazendo para a realidade, assim, para o nosso dia a dia, hoje em dia tudo é dados, né? Então a gente tem a nossa vida física e a nossa vida digital. E eu acho que as pessoas acabam sendo muito controladas pelos dados. Então, a gente não sabe o que está sendo feito com nossos dados, né? Então, a gente vai na farmácia, vai na loja de brinquedos, vai trocar um presente, e tudo a gente precisa, sem nos falar para quê, sem essa transparência que a LGPD traz, por que estão coletando nossos dados? Para quê? Ninguém... E às vezes, muitas vezes, a própria pessoa que está coletando não sabe nem por que ela está coletando, mas porque a empresa gerencia dessa forma. Ou seja, ao meu ver, a lei é muito benéfica nesse sentido de trazer a transparência ao usuário, ao titular do dado. Não significa, porque muita gente tem o conceito de que agora eu não posso mais tratar dado, agora eu não posso mais coletar dado. Pelo contrário, você pode coletar dado, você pode tratar dado, portanto que você siga os requisitos, as bases legais, e você seja transparente ao titular dos dados, que ele saiba o que está acontecendo com os dados dele, porque hoje em dia os dados são a nova realidade, né? Sim, perfeito. E muito desse assunto, né, da importância, eu acho que a lei chega também, e seguindo aí um pouquinho, com relação a toda essa evolução e toda essa transformação que nós estamos vivendo, tanto na questão tecnológica, como mudanças de valores, né, e a própria transformação da regulação, né, e que a gente vem evoluindo. Então, eu acho que como reflexo dessa grande transformação, a lei chega, e eu vejo também como uma abordagem assim, bastante positiva, porque no momento em que o dado hoje na economia digital é o ativo principal, né, e a gente observa mundialmente empresas baseadas neste modelo de negócio, né? Empresas que têm uma valorização disso, né? impressionante, vivendo disso, com uma forma de captura assim, muito avançada, usando recursos muito tecnológicos, muito poderosos, né? E, ao mesmo tempo, adotando os recursos de tecnologia, né? Como inteligência artificial, as questões, né? de inteligência, né?
E isso permitindo, assim, uma exposição e uma forma muito, muito séria e monetizando esse É dado é uma que não questão de tem uma forma violação da nossa... organizada. Isso. Eu diria que é uma certa violação da nossa privacidade, né, de certa forma. Uhum. Então, a lei visa proteger exclusivamente a nossa privacidade nessa questão dos dados, porque chega para organizar, né, como tem o uma visão direito de saber o positiva. que está sendo feito com os nossos dados. Perfeito, perfeito, muito bacana. E por outro lado, acho que para as empresas é uma oportunidade também, né? No sentido assim de estabelecer uma forma mais clara, transparente, né? Nesta relação de conexão com o mercado, suas audiências, né? E a partir daí me parece assim que tem um ambiente desafiador para essa adequação na prática, assim, né? Para esse ajuste, para essa adequação, mas por outro lado, no médio e longo prazo, uma vantagem e um valor que me parece ser bem saudável para essa relação, né? Sem dúvida, até em questão de organização interna, porque você pode ver que muitas empresas não fazem ideia dos dados que têm, né, armazenados. Dessa forma, você consegue organizar muito melhor quais dados eu realmente preciso, o que eu posso fazer com esses dados, entendeu? Em vez de simplesmente pegar um monte de dados, deixar armazenado sem motivo. Então... ainda na forma original, assim, ainda na anterior à LGPD, só para também trazer essa pergunta, ela é bem básica para a gente trazer esse entendimento geral sobre a lei. Até então, antes da lei, né, quem coletava o dado tinha o direito de explorar e utilizar o dado. Agora não, agora precisa ter o consentimento, né? Não necessariamente consentimento, mas precisa ter um requisito legal. Um requisito legal, exato. Ótimo, muito bom, que bom. Então, Aline, agora a palavra contigo, essa mesma ideia, assim, né? O que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e já aquecemos aqui um pouquinho esse debate. Maravilha. Nos ajuda nessa reflexão. Ótimo, Alexandre. Bom, eu venho de uma reflexão não tão jurídica, né, como a Flora, contudo, pautas que a Flora já trouxe, que a gente vem observando ao longo do tempo, não só com a LGPD, mas outras tantas leis que estão entrando em vigor ao redor do mundo. Muito embora nós estamos vivendo esse momento de LGPD no Brasil, cabe ressaltar que esta é uma questão global e que não se trata apenas da LGPD. Então, respeitar a privacidade, dar transparência, né? A empresa se utilizar de padrões estabelecidos por esses marcos que hoje já são globais e não só nacionais, traz uma maturidade, né, para o negócio que, sem sombra de dúvidas, até então as empresas não tinham. Então, a gente está vivendo, sim, um momento muito desafiador, e eu diria que muito desafiador, especialmente no que tange a cultura, porque nós não estamos habituados, né, até então, como a Flora muito bem explanou, né, a questão de consentimento, de dar uma explicação, de dar esta transparência, né, que a LGPD, neste caso especialmente, né, traz enquanto requisito legal. Então, era muito comum a gente chegar em um estabelecimento até ontem e fornecer todos os dados. Tem um videozinho na internet que é muito interessante, que acontece numa farmácia e a pessoa vai perguntando dados e daqui a um pouco ele pergunta assim, e a tua amiga, ela tem algum cachorro? Qual é a data do aniversário dela? Eu acho que a Flora conhece, né, Flora? Eu já vi, muito bom. É muito bom. E aí as pessoas se dão conta, mas por que você precisa, né, saber dessas questões? E, de fato, a gente nunca havia refletido acerca disso. Por que eu preciso dar a minha data de aniversário no momento em que eu estou indo no supermercado? Se faz necessário para o funcionamento desse negócio ou não? E muitas vezes as empresas vão fazendo perguntas de dados. A gente tem aí um banco de dados, né, imenso, e que de verdade não somam, não agregam valor para a empresa de forma alguma. Contudo, a expõe a um risco bastante significativo neste momento em que essas novas legislações, e aí eu trago de novo
pensando em âmbito global, elas entram em vigor e começam a impor, então, novos requisitos legais. Eu concordo em número, gênero e grau, Alexandre, com você, quando você traz que, nesse momento, as empresas precisam tratar a privacidade como um ativo. E sem sombra de dúvidas, teve uma pesquisa que chancela, né, essa questão, que foi da Cisco, que diz que uma empresa que tem seus dados vazados, em até 6 meses, pode vir a fechar as portas, por questões que podem ir desde a questão de uma multa, né, que pode ser aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, olhando para um cenário Brasil, de novo, até questões de reputação e marca que a empresa vai sofrer diante de um vazamento de dados. Porque eu, pessoalmente, se meus dados forem vazados na empresa XYZ, eu vou ficar preocupada, porque onde foi parar, né, as minhas informações que agora estão literalmente ao léu, ou seja, a minha vida já era pública, no sentido de a gente aqui no Brasil tem um hábito de Facebook, as coisas são muito públicas, mas no momento em que vazam os meus dados, que são privados e que devem estar preservados, a minha vida se torna mais pública e num caminho que eu sequer conheço. Então, isso sim remete a uma preocupação muito grande e, nesse momento, esse direito, né, que os usuários recebem ou que têm a partir de agora, eu não vou adentrar nesse tema, nessa seara, tá, Flora? Essa é toda contigo. A gente precisa aproveitar esse momento enquanto brasileiros, enquanto cidadãos brasileiros, porque nós estamos tendo uma oportunidade, né, de receber essa clareza por parte das empresas, essa transparência em relação de como é que essa empresa está conduzindo os seus negócios. Nesse sentido, eu acho que é muito, muito importante esse marco, né, que a gente vive. Eu costumo dizer, normalmente, sejam bem-vindos à era da privacidade, sejam bem-vindos à Privacy Tools no final dos meus pitches. Porque, como eu atuo numa empresa que está atuando nessa área, ou que vem para apoiar esse processo de conformidade, a gente vive, sim, uma nova era, uma era de privacidade. Eu acho que a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Muito bem. E o reflexo disso, né, e aí pegando a carona no teu ponto aí da era da privacidade, né, e o amadurecimento, a oportunidade para a indústria da comunicação do marketing, para todos os negócios, nesse amadurecimento da forma de se relacionar com a sua base, com seus clientes, né, com essa transparência, né, informando a ele o que realmente vai ser feito com o dado, né. E, por outro lado, ao momento em que a empresa estabelece uma cultura de tratamento, de privacidade, de transparência, ela passa, eu acho, a entender melhor esse conjunto de dados, essas informações acerca dos clientes, e isso oferece à empresa também um recurso de qualidade de informação, personalização, de um tratamento mais, né, diferenciado, o que nos parece ser também bastante saudável para o atual contexto do marketing, da comunicação, a gente falar com as pessoas de uma forma mais, né, personalizada, específica, especial. Isso tem um valor muito importante, né? Na medida em que a gente espera cada vez mais das relações essa qualidade, né? E da troca de um processo de valor, né? Então, muito bacana. Excelente, excelente. Falando ao que você trouxe, Alexandre, só para compor, recentemente o Gartner trouxe uma pesquisa, divulgou uma pesquisa que para cada dólar investido em proteção e privacidade de dados, as empresas terão de retorno 2,7 a cada dólar investido. Ou seja, realmente se torna um ativo para a empresa, e a empresa não pode, num momento, embora muito repentino ou não, aí há diversas vertentes. De novo, vou deixar a Flora falar sobre isso, que é a seara dela, né? Mas a gente vive um momento único nesse sentido, e a gente precisa observar isso, sim, como um ativo, como uma oportunidade de retorno, porque, sim, nós estamos nos posicionando não só para o mercado, né, para o mercado gaúcho, para o mercado Brasil, mas estamos nos posicionando para o mercado global, e a gente precisa pensar nesse momento de forma global para com os nossos negócios. Maravilha, perfeito. Muito bem, e a segunda pergunta agora, a gente dá um passinho, né? Então, a lei
né, Geral de Proteção de Dados, foi aprovada, né? Como ficam os prazos, as sanções, Flora, e essas questões bem da prática, assim, que a partir de agora tem uma contagem regressiva aí, né? Porque começou a valer, né? Começou a valer de fato. Isso. Quais são essas implicações e esses prazos aí, e os próximos passos, no teu ponto de vista, para ajudar a nossa audiência também a entender os desdobramentos disso, por favor? Bom, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais está em vigor, mas as sanções previstas lá no artigo, a partir dos 52 ao 54, elas vão passar a vigorar somente no dia 1º de agosto de 2021. Mas isso não significa que, por isso, pronto, está liberado. Até lá, ninguém precisa fazer nada. Não, pelo contrário. É uma chance das pessoas, né, terem uma boa adaptação até lá, para que, e fora que algumas outras penalidades e sanções fora da LGPD continuam, né? Por exemplo, reputacional, que é uma das mais importantes, a reputação da sua empresa é um ativo muito importante. Então, vamos lá para o 52, para eu falar um pouquinho das sanções. A partir de agosto, lá no artigo 52, ele coloca as sanções, que a primeira delas seria uma advertência, aí tem a multa, né, multa simples, ou então de 2% do faturamento da pessoa jurídica, ou então 50 milhões por infração, que é o limite máximo. Vai ter também multa diária, publicização dos atos, que para mim também é uma das piores, porque você pagar uma multa, tudo bem, você paga, né? Mas você ter que publicizar esse ato é um pouco pior, porque é aquela coisa da reputação. Tem o bloqueio de dados, né? E a eliminação também, que é bem drástica, eliminação da base de dados, e a suspensão do exercício das atividades de tratamento dos dados. Tá dando um pouco de retorno, vocês estão... Estou ouvindo bem. Está escutando normalmente, né? Tá tudo bem, Flora. Sim. E Aline, essa parte, assim, na tua visão, como solução também, mais ligada à parte de tecnologia, né? E a gente tem, então, esse desafio de implementação, tem os prazos, né? Como é que tu vê esse assunto, assim, da adequação, desse processo dos prazos, tendo em vista essa questão que foi aprovada a lei, agora tem, como diz, tem uma corrida, né? Tem uma necessidade, né, de adequação, até para mitigar esse risco da sanção, né, das sanções e dos problemas, tanto de multa, como a Flora falou, e de reputação, de imagem, e também, acredito, né, a oportunidade de melhorar essa relação com o tratamento do dado e a oportunidade de uma melhor experiência com essas audiências, né, essas informações e essas bases, né? Bom, eu acho que realmente, se a gente for olhar que há multas e que as multas são bastante pesadas, uma das multas mais pesadas foi da British Airways, que teve os dados, né, dos seus passageiros vazados. Então, realmente a gente está vivendo bastante essa questão, muito trazida, né, a questão da multa, né, porque as empresas vão receber uma multa. Mas eu trago aqui que hoje todas as empresas elas estão sendo oportunizadas, haja vista que a lei está em vigor, mas nós temos um período, né, para que essas penalidades sejam aplicadas. Sabemos sim que as empresas precisam se adaptar, que foram concebidas, né, em padrões que até então não estavam sendo requisitados, ou seja, os softwares não estavam sendo desenvolvidos nos padrões software by default, ou privacy by default, privacy by design, desculpa. E nesse sentido, esse período que nós temos a contar de agora até agosto, e que no meu ponto de vista, que atuo com tecnologia, justamente para suprir essa demanda, né,
e essa necessidade que as empresas estão tendo é um tempo bastante curto, contudo é um tempo possível. Existem diversas empresas, tanto da área jurídica, que vem para compor, né? Eu acho que não é só TI, não é só jurídico, mas agora eu vou contratar um time de advogados para deixar a minha empresa compliance. Ok, mas se a tecnologia não estiver sendo, né, tiver esse suporte, né, dar esse suporte no que se refere a essas novas questões, esses novos requisitos, não, de fato não vai ser o bastante para a empresa no momento em que ela for, enfim, chamada pela uma autoridade ou tiver seus dados vazados. E eu trago de novo, né, a questão da perda de reputação. No momento em que eu perco meus dados, que meus dados são vazados, automaticamente eu perco um share significativo de mercado. Se as leis estão vindo nesse momento para dispor transparência, né, para impor uma confiança nas relações entre cliente e consumidor, nas marcas, de como as marcas se utilizam, né, dos dados que dispomos, no momento em que vazam os dados, sejam de uma empresa A, de uma empresa B, eu, particularmente, e aí, Alexandre, deixo a pergunta para você ao final, eu, particularmente, olharia com alguns segundos para voltar até essa marca. E creio que todos esses consumidores de internet fariam o mesmo. Então, é muito preocupante, sim, especialmente olhando para esse share de mercado e falando, sim, estamos vivendo a era da privacidade, mas eu diria que nós estamos tendo uma oportunidade de viver a era da confiança, porque nós estamos sendo convidados a trabalhar com transparência, né? E nesse sentido, se a minha confiança estiver abalada, bom, eu não vou continuar me utilizando dessa marca, consumindo essa marca, trabalhando com essa marca. Igualmente, no que se refere à questão de publicidade, o mercado que nós estamos trabalhando aqui, é muito importante que tenha essa transparência, porque se utiliza, enfim, de grandes marcas, né, que está sendo veiculadas em veículos de comunicação, agências, ou seja, se a gente for pensar, né, que hoje, de verdade, quando a gente lida com clientes, lidar com dados, e sim, né, lidar com clientes, lidar com dados na maioria da situação, né, e se a gente for observar um cenário de agências de comunicação, isso acontece de forma dupla, porque muitas vezes a gente lida com as informações das empresas e do consumidor final. Ou seja, se a gente for pensar num exemplo prático, né, é o caso de organizações, né, que vão criar um site, né, e que daí tem uma campanha de e-mail, de SMS, marketing, anúncios, e outras estratégias, né, por exemplo, de marketing e relacionamento. Então, nesse sentido, é que a gente precisa observar, especialmente no mercado em que a gente hoje está trabalhando aqui, que é publicidade e propaganda. Perfeito. Comunicação, perfeito. Perfeito. Na minha visão, é exatamente isso. Assim, tem que virar realmente uma coisa cultural dentro da sociedade e dentro da empresa, principalmente. Porque não adianta você ter uma pequena área que atue nesse sentido de proteger os dados e o restante da empresa não está ligado com isso, né? Tem que virar uma coisa, uma cultura dentro da empresa. Por isso que é tão importante assim, oferecer devidos treinamentos para toda a equipe, não para uma pessoa só, né? Porque sim. tem que ter uma coisa coletiva mesmo. É um desafio de toda a empresa, né? E assim, é cultural, né? Essa evolução da importância do dado, do tratamento, da proteção, né? E ele como um ativo, né? Sem dúvida. Queria só fazer um paralelo, Alexandre e Flora. Sim, por favor. Nós hoje temos o Privacy by Design, certo? Que é uma metodologia, né? Que foi pensada para que as empresas tenham a privacidade desde a concepção, certo? Se a gente puder fazer uma analogia com há poucos anos atrás, a gente tinha o mobile first. Antes mesmo de pensar no computador,
as agências tinham a necessidade de pensar no mobile, porque era um mercado que estava em expansão. Então, se eu pudesse trazer, né, um paralelo, eu diria que agora é privacidade first. Boa, bacana, bacana. E passando aqui para outra, nós estamos a gente vai conversando, o tempo vai passando e já recebi uma sinalização aqui, mas vamos lá. A nossa próxima pergunta tem uma implicação bem prática, assim, também de caráter, né, funcional, assim. Então, a ideia é a gente entender o que as empresas podem fazer e o que as empresas não podem fazer com os dados dos usuários. Flora. Bom, um pouco do que eu tinha falado no começo, né? Assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio para proibir nenhum tipo de tratamento. Pelo contrário, ela veio legitimar e, principalmente, reforçar a transparência. O que as empresas podem? Elas podem fazer o tratamento, né? Que o tratamento não engloba só a coleta, engloba tanto a coleta, o armazenamento, são várias denominações. Então, portanto, que a empresa respeite os requisitos legais que são abrangidos lá no artigo 7º, elas podem fazer essa coleta de forma adequada. E não só os requisitos também, né? Tem os princípios que os que eu considero mais relevantes, como o da finalidade. Então, você tem que respeitar uma finalidade específica, o da adequação e da necessidade, que você não pode coletar mais dados do que necessários para você fazer esse tratamento. Você tem que ter uma proporção entre isso. E, bom, o que as empresas não podem, né? Eu diria que elas não podem coletar os dados e mudar a finalidade com que elas vão tratar. Então, você coleta com uma finalidade X, você vai até o final com essa finalidade X. Se você vai mudar para Y, você tem que informar o titular dos dados e você tem que... provavelmente, pode ser que seja a mesma base legal, mas pode ser que não, pode ser que seja outra. Então, você tem que trocar a base legal e informar ao titular. Então, são duas coisas que você tem que fazer. Então, além disso, outra coisa que eu destaco é não coletar mais dados do que precisa, né? Que é o que é mais feito hoje em dia. A gente coleta 1 milhão de dados, parecendo que você precisa de 2. Então, isso é uma coisa que a LGPD trouxe com força, assim, o princípio da minimização dos dados. Sim, perfeito. E nessa linha, assim, Aline, a importância da tecnologia, né, e da solução para, nesse momento dessa relação de captura do dado de uma forma orientada, né, pela LGPD para obter a transparência, a segurança, e também essa forma da aplicação pelo adequado uso, me parece assim ser fundamental esse momento, a tecnologia, para permitir que a empresa tenha uma forma organizada, ordenada, responsável de também obter a qualquer momento, né, esse controle, esse gerenciamento, essa capacidade do cidadão se perguntar, cliente, né, entrar lá e perguntar, a empresa ter, né, uma forma muito rápida, clara, organizada para esse gerenciamento, porque a gente está falando de um volume de dados, né, incrível de uma empresa hoje, né, a capacidade com que hoje a gente gera informação, gera dados, as empresas se relacionam, né, nessa nova economia, na economia, né, digital, é absolutamente transformadora. Assim. Então, me parece que entra assim, aqui nesse momento, de uma forma muito importante, nesse cenário, a tecnologia que vai habilitar, capacitar, ajudar, instrumentalizar, né, a empresa a obter um domínio, uma forma muito avançada de resolver isso, né? Legal, Alexandre. Antes de responder a tua pergunta, eu só queria quebrar o protocolo, se você me permite, e comentar que tem mais um ponto acrescentando aqui ao que a Flora disse. Está terminantemente proibido, e me corrija, Flora, se eu estiver errado, comprar listas na 25 de março no mercado e a partir daí utilizar o mailing. Acredito que acabou, não há mais possibilidade. Eu não podia deixar de falar isso, que eu sei que era muito comum até pouco tempo
atrás, era uma prática, né, que as empresas tinham. Mas, caminhando, então, para a tua pergunta, realmente, eu digo que, se em algum momento, por qualquer enfim, infelicidade do destino, na tua empresa, Alexandre, vazaram os dados, isso caiu na internet. Você já parou para pensar quantos pedidos dos titulares vai ter numa janela de minutos? Imagino. Eu quero que você remova os meus dados. E, para tanto, se você não sabe sequer onde estão esses dados, para quais fornecedores você também divide essas informações para que o teu negócio tenha uma continuidade, você, no mínimo, vai fazer uma gincana na tua empresa, onde desde a pessoa que faz o cafezinho até o CEO vai estar correndo pela empresa para achar esses dados em todos os sistemas, bem como todos os teus fornecedores vão fazer parte, conjunto, com fé, desta gincana, tá? Então, eu acho que é um momento, sim, muito crítico, onde as empresas precisam se utilizar de ferramentas que dão esse suporte. Eu vou fazer todo o meu dever de casa no pilar jurídico, para entender quais são os contratos, trabalhar na minimização da coleta, para saber se eu realmente preciso ter esses dados ou não preciso, reavaliar os meus contratos. Vou ter uma série de questões do ponto de vista jurídico para trabalhar. Perfeito. Feito isso, eu tenho a questão que eu trouxe, que provavelmente, há um ano atrás, nós não estávamos pensando no Privacy by Design. Provavelmente a gente ainda está pensando no Mobile First. E o Mobile First está caindo, já caiu a moda, né? Então já não é mais essa moda. E a gente precisa efetivamente olhar para o Privacy by Design. Não olhamos, não concebemos a empresa, as soluções com essa metodologia. Bom, a gente vai ter que adequar e fazer o dever de casa. Então, fazer todo o data mapping da empresa, ter uma ferramenta para que os titulares cheguem lá no teu portal e tenham a possibilidade de fazer um pedido, seja de portabilidade, de remoção, ou enfim, o que for. Você precisa ter esse canal muito transparente, né? Nós estamos vivendo a era da privacidade, a era da confiança, e aí eu não tenho um canal para com o meu usuário, um canal automatizado, então precisa, sim, ter uma série de ferramentas. Hoje temos várias no mercado, e não posso perder a oportunidade aqui. Temos a Privacy Tools, que oferece diversas soluções nesse sentido. Temos algumas empresas que também já estão no mercado, especialmente atendendo a GDPR. Poderia trazer aqui a OnTrust, outras empresas que também estão entrando agora no Brasil para fazer essa adequação. Então, há uma série de ferramentas, como gestão de cookies, monitoramento de site, pedido dos titulares, data mapping, auditoria, trabalhar com todas as auditorias. Nesse sentido, vai fazer com que, mesmo neste curto espaço de tempo, como eu disse, mas um tempo possível, a tua empresa, lá em agosto, ela já esteja compliance e passível de atender, com a possibilidade de atender o mercado global. Então, acho que nós temos, sim, uma grande oportunidade, uma oportunidade que deve ser, sim, levada a sério, né? A ONU já declara, já faz uma declaração, na Declaração de Direitos Humanos, que a privacidade é um direito humanitário. Então, nesse sentido, a gente começa a ter uma série de movimentações nesse caminho, né, que é a era da privacidade. E nós aqui temos uma oportunidade de tornar nossas empresas ainda mais atrativas, ainda mais competitivas e, claro, sem dúvida, mais transparentes. Perfeito. Nessa linha, a gente, como tu falasse, a gente ainda está observando no mundo essa evolução, né? Porque o GDPR já começou, e, né, a Europa que inspirou, né, o desenvolvimento dessa reflexão no mundo e se capacitou, né, um pouco antes, e desenvolveu essa maturidade e aprofundou já isso, e vem já a uma certa distância na implementação dessa prática, né, de transparência, valorização dos dados pessoais. Nos Estados Unidos a mesma coisa, né, e acontecendo pelos estados, enfim, a lei da Califórnia. Nesse processo,
a importância do assunto do dado. Nós poderíamos dizer, e aí vem a outra pergunta aqui, que o dado é o novo ouro do mundo? Sem dúvida, né? Assim, a diferença que eu vejo é que o ouro é raro, né? Os dados, não. Os dados a gente tem em abundância. Mas, brincadeiras à parte, sim, com certeza. A gente vê nesses... Não sei se vocês chegaram até a assistir esses últimos documentários de privacidade hackeada, o outro eu não me lembro o nome. O dilema das redes. Dilema das redes, exatamente. Fala exatamente sobre isso, né? Como os dados são importantes para uma empresa, são fundamentais. Assim, tem empresa que vive disso, a maioria, na verdade, né? Vive disso, então tem que ter alguma coisa, sim, para regulamentar. E é o que a Aline estava falando também, na questão do privacy by design. E se os titulares, né, se acontece um vazamento de dados e os titulares querem requerer os seus direitos, dentro da empresa não tem que estar organizado, tem que estar documentado, que é um princípio muito importante da prestação de contas, tem que estar tudo documentado direitinho para que haja uma organização, uma transparência, enfim, e isso não pode virar, inclusive com a vinda da inteligência artificial, né? Hoje em dia tudo é inteligência artificial, tem que ter alguma coisa para regulamentar isso. Senão estava virando, né? uma zona. É verdade. Aline? Eu vou discordar que é o novo ouro. Porque vivemos ouro, certo? Oi? Eu vou discordar, Alexandre, se você me permite, por favor. que é o novo ouro. Porque nós vivemos sem ouro. Embora nós, mulheres, adoramos uma joia, certo? E aí não vamos abrir mão disso, concorda comigo, Flora? Mas nós sobrevivemos, nós vivemos sem ouro. Eu diria que dado, numa economia que é movida a dados, é a nova água do futuro. Nós não vamos sobreviver sem água. Colocou muito bem. Exatamente. Que legal, bacana. Não é o novo ouro, é a nova água. Nova água, acho que a nova água. Bacana. Dependemos tanto que é, né, um ativo... É um ativo tão importante que se a água acabar na humanidade... Insubstituível. Maravilhoso. Então, nesse momento, falamos tanto que é uma economia movida a dados, e eu faria um paralelo não mais com ouro, no passado se fez com o petróleo. Tonita, só que de verdade, se a gente pegar qualquer empresa global e a autoridade nacional tem a possibilidade de bloquear, né, a base de dados, o que acontece com a empresa? Ela morre. Para a empresa. Para a empresa, realmente morre. Então, exatamente. Eu faria um paralelo não com o ouro, não dizendo que legal, o ouro... Entendi, que legal. Com a água, sim. Porque... Com o ar, com a água, com essas coisas mais essenciais, né? Que completamente mantém vivos, né? Nós muito não nos... Bacana. Nós não... Por isso a importância de tudo isso, a importância dessa consciência, de a gente entender os reflexos todos legais, a questão da tecnologia, a questão da empresa, da organização, da maturidade para estabelecer uma nova forma de relacionamento e experiência a partir da comunicação e do marketing. Muito bacana, que legal. É um imenso desafio, né? E para a gente é um imenso desafio. Né? Ser indispensável também é transparente, então... tem que ter segurança, tem que garantir que vai ficar bem cuidado. Tem que ser uma boa água, então acho que faz todo sentido a gente fazer esse paralelo. Para a gente encaminhar aqui para os finalmente, a gente está sobre o tempo já também e está muito bacana a nossa conversa. Dá vontade de ficar aqui com vocês. Uma pergunta leva a outra e dá uma sensação boa assim de a gente, né, desejar ficar com vocês mais. Mas a gente tem que respeitar também a audiência aqui, o nosso compromisso com o horário. Eu queria encaminhar a última pergunta, né? Sobre essa evolução toda nesse contexto, nessas coisas, né, ligadas a esse novo momento, né, de transformação, nesse novo mundo assim acelerado, né, pelas transformações todas tecnológicas, né, e mudanças de comportamento e dessas questões da regulação também. O que podemos esperar do futuro? Começando agora pela Aline. Bom,
Eu brinco que eu sou uma otimista patológica. Então, todas essas mudanças, no meu ponto de vista, e continuando com o meu paralelo, né, que eu fiz, que a nova economia é movida a dados e que nós precisamos olhar para esse formato, para essa economia, como nós olhamos, ou pelo menos com o devido cuidado que nós devemos ter para com a água, eu percebo que nós estamos tendo uma oportunidade única, nós enquanto brasileiros, né, mas enfim, todo o mundo nesse momento, se move para relações mais sólidas, para relações pautadas na confiança, mesmo que tecnológicas. O mundo vive mudanças desde o princípio e sempre, claro, a tecnologia traz essa transformação. Então, nesse momento, eu olho para esse momento com muito otimismo e percebo que temos em frente, né, uma oportunidade para fazermos negócios mais sólidos e mais confiantes. Então, da minha parte, é esse o recado. Muito bom. Bom, eu vejo esse cenário também de forma muito positiva, fico muito feliz assim, com o avanço que a gente teve, né? Porque foram mais de 10 anos de processo até a aprovação, e eu mesma cresci já com essa tecnologia e assim foram muitos anos de batalha para conseguir ter uma lei aprovada. Infelizmente, não foi assim no cenário ideal que a gente imaginava. Claro que o cenário ideal seria com a NPD já consolidada, justamente para ter um guia, uma orientação, porque agora a lei está aprovada, mas quem vai resolver os conflitos, entendeu? Assim, a gente tem muitas dúvidas, a lei é muito dúbia, então a gente vai precisar de umas orientações, de um guia mesmo. Então eu vejo um cenário um pouco de incerteza, mas torço para que em breve a gente tenha a nossa NPD consolidada, que vai regulamentar, porque senão acaba sobrando para o judiciário, que não é o que a gente quer, né? Mas fora isso, fora esse detalhe, que infelizmente não deu, eu vejo como um cenário positivo, uma cultura que realmente tem que mudar e vai mudar, e é isso. Que bom, que bom. Muito bom ouvir vocês, nós também, né, nessas reflexões e na ABAP e esse trabalho também todo setorial e de mercado, nós temos uma visão muito positiva, muito importante sobre a chegada da lei, esse amadurecimento que traz nesse exercício de evolução e mesmo tendo todos esses passos aí, mas tudo que é novo exige um pouquinho mais da gente, né, desse período todo de início e consolidação, mas nós entendemos que a lei chega para estabelecer um próximo passo importante na relação com a sociedade, com os consumidores, com as marcas, os negócios, num sentido de melhorar essa forma a partir da transparência, da confiança e da segurança desse bem tão valioso que nós, né, individualmente carregamos e temos, né, que são os dados pessoais. Então, Flora, muito obrigado pela ajuda, participação, reflexão, esse momento especial. Aline, muito obrigado. Aqui foi um prazer imenso dividir essa hora com vocês e agradecer a nossa audiência, agradecer o convite também da coletiva, que tem nos proporcionado assuntos e temas tão importantes nessa ideia, né, do debate aqui, do Coletiva Debates, né, modo ON. Márcia, muito obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada por essa oportunidade. Saio daqui com a certeza que aprendi um pouquinho mais, com certeza. Obrigada, gente. Obrigado, Aline. Obrigada, pessoal. É difícil falar um assunto tão amplo em tão pouco tempo, mas conseguimos. Foi ótimo também. Saio daqui muito feliz com a nossa reflexão. Obrigada. Pessoal, então, muitíssimo obrigada. Obrigada, Alexandre, por essa mediação. Obrigada, meninas, por todos os esclarecimentos. Eu tenho certeza que, como disse a Flora ali, a gente poderia passar muito tempo, né? Muitas horas falando sobre esse assunto. E também sei que deste nosso bate-papo, muitos outros insights surgiram e surgirão para debates futuros. Então, agradeço realmente a nossa audiência, nosso agradecimento também. E um aviso, os nossos assinantes vão receber esse Coletiva Debates Modo ON na sua integralidade por meio da nossa newsletter. Então, aqueles que não são cadastrados no portal, aproveita aí a deixa, corre lá, se cadastra, que é super simples, para receber diariamente as nossas notícias e também todo esse conteúdo vai
ficar disponível no nosso Facebook e vai ficar disponível lá no nosso portal. Valeu, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.